que deve evitar? Quais são os 6 erros que devem ser evitados nessa área de call center e televendas? Primeira coisa, não utilizar script. Isso é um erro muito grave. É importante você ter um script. Eu costumo dizer até que você pode ter 2, 3, 4 scripts, porque você pode trabalhar com perfis diferentes de cliente. E é importante também você ter outras alternativas. Às vezes uma não está funcionando, você ir para uma segunda. O grande detalhe é que o script e o roteiro eles sempre estão associados a algo robótico. Que o cara fica lendo, não presta atenção no cliente. Enfim, esse tipo de coisa. Mas isso é o modo errado. Não é porque existem acidentes de carro que carro é ruim. Não é porque existe script que script é ruim. O lance é como você faz o uso dele. Então é importante você estudar, treinar, fazer muita simulação, entender o script para que você possa aplicá-lo. Então não utilizar o script é um erro. Imagina uma pessoa nova que está entrando na sua empresa e você não tem um script ou um roteiro para que ela trabalhe. Então você dá o treinamento todo de produto, técnicas de venda, tudo mais, e na hora que ela senta para fazer a primeira ligação, ela vai estar perdida. Como a gente já contratou muita gente aqui, já rodou muita gente aqui na empresa, a gente já teve gente, ninguém entra na nossa operação sem treinamento. Normalmente, nosso treinamento mínimo é de uma semana para colocar alguém, independente do produto que seja. Lógico que tem produtos que você demora um pouco mais, tem produto que é um pouco menos, mas sempre a equipe passa por treinamento. Mas a média é de uma semana de treinamento. E já teve pessoas que a gente fez processo seletivo, identificou que a pessoa tinha as características, etc. Chega, senta na posição de treinamento com todo o material de consulta válido, ela trava. A pessoa chora. Imagina se não tem treinamento e se você também não tem a capacitação ou material de apoio para essa pessoa. Então, importantíssimo utilizar o script. Colocar o televendedor para processo burocrático. Isso daqui é uma polêmica, né? Tem gente que gosta de colocar um televendedor para fazer tudo. O que eu aprendi com um gerente numa empresa que eu trabalhei, que era um cara muito bom na área de venda, que quanto menos burocracia tiver para o vendedor, melhor. Então ele falava assim, ó, eu prefiro colocar uma secretária ali para preencher o contrato para ele do que ele que preencha. Lógico, aí a gente está chegando no extremo. Mas sim, se você puder evitar que ele faça trabalhos burocráticos após a venda, melhor. O que você puder facilitar para o seu vendedor, melhor. Se você puder colocar um estagiário para assim, acompanhar os contratos, é, preencher esses contratos, enfim, tem uma pessoa de apoio, uma área de apoio, funciona bem melhor. Todas as operações que eu tenho, normalmente eu tenho um back-office para apoiar a área de vendas. E lógico que ali você entende ali o meio do caminho do que o vendedor vai fazer e do que essa área de apoio vai fazer. Isso agiliza o processo e o vendedor ele fica com a cabeça focada em vendas, em atender o seu cliente e isso daí pode gerar muito mais negócio para você e aquela área de suporte ela se torna, não fica um centro de custo, mas um centro de gerar negócio porque ela possibilita que seu vendedor que faria 5 ele vai fazer 10 vendas podendo focar só em estar em contato com o cliente. Outro erro é não segmentar. Tem momentos que não dá, mas sempre que você puder segmentar, é legal porque você começa a trabalhar com especialistas. Por exemplo, na área de crédito consignado, você colocar alguém para vender só portabilidade. O cara se tornar especialista em portabilidade. Isso quer dizer que ele não pode vender outras coisas? Não, pode. Mas tem pessoas que se identificam com isso. Então você ter especialistas e pessoas que convertem mais um produto, se você observar isso, coloca ele para fazer isso. Tá? Normalmente, numa partida de futebol, né, você tem o centroavante ali que é o cara para fazer gol. Tem outros que fazem gol? Tem. Mas, cara, se ele é bom para fazer gol, deixa ele lá na frente, toca a bola nele, que a chance dele marcar gol é muito maior. É a mesma coisa com segmentação. Se o cara é especialista ali para fazer gol, deixa ele marcar os gols dele com deixa eles marcar os gols dele. Se o cara é especialista lá no gol, deixa ele no gol, porque o seu resultado pode ser melhor. Então, você colocar a pessoa certa a pessoa certa com os produtos certos vai te ajudar muito bem. Isso não quer dizer que isso precisa ser eterno. E quando eu tenho uma equipe pequena? Você pode segmentar por dia, por exemplo. Hoje a gente vai trabalhar só um determinado produto, por exemplo, só clientes de refim. Vai lá, coloca todo mundo e aquela semana foca no cliente de refim, porque está dando resultado. E o legal quando você trabalha um produto específico, quando você segmenta, é porque normalmente
80% das objeções são iguais. Então o cara começa a ouvir aquela objeção, e ele também já vai ter ali os argumentos para aquela objeção. Então fica mais fácil. Quando você tem isso muito espalhado, às vezes a objeção de um cliente, de um perfil de cliente, de um perfil de produto é diferente do outro e o processo de aprendizado e de conversão, ele acaba sendo mais lento. Então quando você tem um lá, o cara sempre está fazendo uma objeção, você consegue superar essa objeção. Aqui um dos grandes erros que a gente sempre encontra, não pedir indicações. Como que o vendedor tem medo de pedir indicação? A abordagem é um dos momentos mais tensos que tem durante uma ligação. Nas consultorias que eu fiz de crédito consignado, um dos fatores que me falavam de dificuldade é superar ali a abordagem, porque o cliente fala, não, já recebi 10 ligações, não quero te ouvir. Então, quando você vai indicado, você já tem uma abordagem pronta. O Reinaldo me indicou aqui para falar com você. Você já tem uma possibilidade de um diálogo melhor na hora que você vai falar com o cliente. Não fazer pós-venda. O pós-venda sempre é início de uma próxima venda. Então, e o pós-venda não é aquele assim, olha, seu valor está liberado. É um pós-venda de verdade. Entendeu para que o cliente utilizou aquele recurso? Na verdade, você já deve ter entendido na venda. Comemorar com ele, se aproximar, porque isso vai gerar relacionamento para a próxima venda que você vai fazer com ele. E no pós-venda também você pode conseguir indicações. Então, uma coisa está ligada à outra. E também o sexto erro aqui é pensar a curto prazo. Pensar, cara, eu preciso vender, mas não plantar sementinhas a longo prazo. E o que é plantar sementinha? Várias ligações que você vai fazer ao dia, às vezes você não vende. Na verdade, a maioria das ligações são ligações que não são convertidas. Você tem, sei lá, 20% de conversão, é excelente o seu número, 30%. Mas 70% não vão comprar. E esses 70% você tem que trabalhar a médio e longo prazo. Muitas vezes você pensa só no curto prazo e isso acaba não gerando, você não plantando vendas para, para o futuro. Tem uma coisa, eu coloquei até ali aquele CS, tem um novo serviço que a gente está implementando em call center há algum tempo que chama Customer Success, que é o sucesso do cliente. E eu vou dar algumas dicas de como fazer isso, que é você acompanhar, entender, né, a jornada do cliente com você, para que você consiga fazer novas vendas, fidelizar o cliente, enfim. Você tem um tratamento diferenciado do seu cliente dentro da sua operação. Então, as empresas que estão implementando isso estão saindo na frente. Isso é muito utilizado em startup, Nubank, iFood, já utilizam disso há algum tempo.